Até onde eu consegui descobrir, pedagogia fala muito sobre criatividade. Um sujeito mais criativo, uma forma mais criativa de atuação do professor, escolas que favoreçam a educação criativa. Pô, legal pra caramba, mas existe uma pedagogia da criatividade? Será que existe? Vamos dar uma olhada nos livros de hoje. Na prática, eu estava na estante virtual procurando livros sobre criatividade e pedagogia para ver se eu conseguia achar alguma coisa. Alguns deles eu achei em PDF, mas na prática essa lista aqui vai ser um pouquinho mais chatinha porque nem todos os livros eu achei em PDF. Esse especificamente, Ser Criativo, foi um que eu achei em PDF e quero ler assim que possível porque me interessa e vale a pena pela proposta dele. Este outro aqui também me interessa como sendo em relação ao ensino superior, educação superior. E como é que a questão da escrita, da literatura, da leitura, isso vem desde os anos iniciais, tá? Desde do primário, quando a gente precisa desenvolver nas crianças o processo de escrita, né? E aí eu passo pelo letramento e depois vou para a alfabetização. Praticamente a criança perde o contato com o desenho e qualquer pessoa, criança, que você pegue, dê um lápis, um papel para ele fazer qualquer coisa no papel, ele está desenhando, independente do desenho. Então, o desenho, querendo ou não, é uma coisa natural do ser humano. Só que ele chega na escola. A escola coloca o alfabeto. Repete isso ad eterno, durante dos 6 anos, 5 anos da criança, no mínimo, até quando ele completa 18, 20 anos, está saindo de segundo grau. E aí vai ver, de 20 menos 5, dão 15 anos de escrita. Cadê o desenho? Isso se reflete na educação superior. E por isso, a criatividade, que tem relação direta com o lado direito do cérebro e maneira de desenhar as coisas, vai se refletir no processo criativo das pessoas, dos indivíduos, nas suas atividades profissionais. E aí tem pessoas que não entendem o que é isso, tem pessoas que conseguem superar esse problema trazendo de volta nas suas rotinas o desenho, como é o caso do design, do quadrinho, uma série de outros. Criatividade Contagiante é um livro para crianças, então fica aqui como recomendação de leitura, por justamente atingir um público mais jovem. Em contrapartida, em nenhum momento, nenhum livro de criatividade fala que é para ignorar o lado criança das pessoas. Pelo contrário, muitos deles recomendam que é para estimular o seu lado criança, aquela coisa ingênua, aquela coisa pequena, não diria imatura, mas diria muito aflorado, do querer descobrir, do querer desenhar, do querer fazer, mão na massa, que a criança tem muito e os adultos acabam perdendo. E por isso a educação criativa, a criatividade contagiante é interessante para colocar nas carreiras e nos adultos coisas das crianças que eles perdem naturalmente com o passar dos anos. Desperte e explore sua criatividade, também tem relação com ensinos infantis, e aí é bom ficar de olho no que esse livro tem a ver. Eu não consegui comprar, não consegui achar o PDF, estou em busca disso e não achei, mas fica aí como recomendação. Paul Torrance foi um psicólogo, se eu não estou errado, que trabalhou com criatividade, não, com crianças, e ele estipulou uma série de testes sobre avaliação de criatividade nas pessoas. Mesmo que seja aplicado muitas vezes a crianças, isso daí também é lá pelo final da década de 80, início de 90, já tem aí com uns 20 e poucos anos, quase 30, que esse livro foi feito. E aí vem a pergunta, né? Se eu estou trabalhando com criatividade, falando de pedagogia da criatividade, como é que eu vou medir criatividade nos outros? E esse cara aqui vem como proposta de trabalho justamente para desenvolver métodos e avaliações do quantitativo de criatividade que cada um tem. Mas é aí que tá. O outro livro, numa outra parte desses vídeos que eu tô fazendo, falou que somos todos criativos. E aí vem a pergunta, pô, se todos nós somos criativos, como é que eu vou medir criatividade? Esse é o ponto. Essa é a dificuldade do trabalho de criatividade. Não só pela indefinição do tema, e aí eu não consigo chegar numa definição plausível, mas consigo trabalhar com noções de criatividade, e ainda tem essa questão da medição da criatividade. Sempre que alguém medir alguma coisa, vai estar eliminando muitas outras coisas. Então, atenção nesse ponto. A medida não é inviável, não é irrelevante, mas toda vez que fizermos qualquer medida, qualquer recorte, vai separar outros que são tão importantes quanto esse, mas que não receberam o devido destaque. E o último dessa lista, Criatividade, Educação Criativa. O livro de Educação Criativa, Princípios, Fundamentos e Pedagogia, entra naquela situação de, opa, peraí, existe uma pedagogia da criatividade? Existe uma pedagogia que preza ao desenvolvimento criativo dos indivíduos? É algo a se pensar, é algo a se ler. Então tem esse livro que me interessou, me deixou muito contente com essa descoberta. Infelizmente não foram todos os livros que eu consegui achar em PDF, só foi o primeiro dessa lista, mas fica aí todos eles como recomendação para futuras leituras de quem preza, de quem se interessa pelo tema criatividade.
Quanto mais eu faço esses vídeos aqui de livros, mais eu fico empolgado com os resultados que eu consegui encontrar nesse período todo. Foram mais de 7 anos correndo atrás do mestrado, muita leitura, muita descoberta antes, durante e agora, já beirando o final do mestrado, já com possibilidade de cursar um doutorado. Muitos desses livros aqui que eu não consegui achar em PDF podem ser lidos, comprados e lidos como forma de melhorar o conteúdo para o doutorado. Pedagogia criativa é algo que me interessa, me deixa muito feliz em desenvolver, em pesquisar, em me inteirar, em entender como é que ela funciona, mas nunca me esqueço do principal ponto. Criatividade existe em cada uma das pessoas que habita esse planeta. Se a gente não souber desenvolver criatividade em cada indivíduo, não adianta nada desenvolver alguém para um trabalho que mate a criatividade no final do dia a dia da atuação. Eu preciso da criatividade para relaxar as pessoas, da mesma forma que cinema, televisão, literatura, esporte, viagem e uma série de outras atividades fora da atividade profissional ajudam a relaxar o profissional. Graças a esse relaxamento, a criatividade começa a funcionar, já que ela funciona do lado direito do cérebro, né? E ela tem relação com a questão do cognitivo indireto que o lado esquerdo da matemática, da escrita, que são voluntários, que são controláveis pela mente humana, acabam causando no indivíduo no passar dos anos da educação. É difícil aceitar? Sim, é muito difícil de aceitar. Você pode falar com qualquer professor que vão falar a mesma coisa. É necessário por conta das regras da LDB, da BNCC, do Plano Nacional de Alfabetização e uma série de outras cartilhas e legislações existentes que vão fazer que os professores primários e do ginásio e do segundo grau façam o trabalho de passar um conteúdo muito grande que precisa estar disponível para o aluno aprender e entender para fazer um vestibular no final dos anos escolares. Só que é que tá. Quanto mais eu coloco esse conteúdo para eles, e dependendo da situação, maior vai ter que ser a quantidade de exemplos para fazê-los entender o conceito e o conteúdo, mais difícil vai ser trazê-los de volta à criatividade. Por isso a educação precisa passar por uma reformulação legislativa, uma reformulação da própria Base Nacional Curricular. E isso não é porque eu quero, é porque o mercado profissional pede profissionais cada vez mais criativos. E com todos esses livros de criatividade, eu ainda tenho problemas de criatividade na sociedade. Isso é uma coisa muito ruim, a princípio de ser hipócrita, porque o que o mercado profissional pede, a faculdade não responde. O que a faculdade é resultado de um processo de educação básica e que eu venho, no decorrer dos últimos anos, detectando essas falhas. Ah, mas o professor fala que a criatividade o tempo todo tem que ter coisa mais criativa. Sim, mas defina a criatividade, porque senão a gente não consegue seguir em frente. Eu preciso de atividades criativas. Eu preciso de metodologias específicas para a criatividade aplicadas em todos os anos de educação, inclusive na universidade. E ainda existe algo pior. A maioria das mudanças que não tem nada a ver a princípio, mas tem sim, tá? A maioria das mudanças que fizeram com relação à lei trabalhista aqui no Brasil priorizaram a criação de CNPJs para praticamente todos os tipos de profissionais que existem, se transformando automaticamente em fornecedores de serviço. Quando eu transformo esses profissionais em servidores, servidores não públicos, mas prestadores de serviço, isso também tem que se refletir em contabilidade, administração, gestão e uma série de outras pequenas matérias que sozinhas são gigantescas, mas que precisam estar presentes nas graduações, todas as graduações, e não aparece um pingo de CNPJ na estrutura curricular dessas graduações, tirando aquelas que trabalham com gestão e contabilidade. Ou seja, uma mudança trabalhista profunda que fizeram, uma mudança terrível nas relações de trabalho de empregadores e empregados, e que a graduação ainda não respondeu de acordo com essa necessidade. E além dela, a necessidade de ter um profissional criativo que responda às demandas do mercado e que os currículos das graduações e da escola básica também não respondem. Isso é gritante. Isso é grotesco. Se a gente não fizer por onde para mudar isso como professores e como atuação, com uma atuação profissional enfática no que é criativo, e aí entra a questão teórica, sim, porque o que é criativo muda de pessoa para pessoa, de carreira para carreira, eu também não vou ter nem profissional, nem empresa criativa, causando um problema, sim, na graduação, que é logo depois dos anos escolares. Ou seja, é um trabalho difícil, é um trabalho de muitas reflexões e muitos reflexos, não reflexos no sentido de espelho, mas no sentido de continuidade da educação que todo ser humano precisa ter pelos moldes que a sociedade considera padrão. E como a criatividade não segue padrões,
ou isso é algo interessante para ser pesquisado. Falou? Sei que falei demais, sei que o vídeo ficou mais longo do que eu queria, espero que gostem. Às vezes eu não vou pedir o like para vocês porque não faz sentido. Essa reflexão aqui que eu faço agora foi mais puramente, tipo assim, afunilamento do conteúdo, mas fica aí as reflexões que sirvam de base para mudanças futuras e que eu sei, sozinho não vou conseguir fazer. E todos os outros professores juntos, se não fizerem em cima dos currículos das graduações e em cima do currículo da escola básica, também não vai gerar resultado. O que vai caracterizar em funcionários robôs que as empresas vão ter que se acostumar e treinar para mudar. E a questão é, eu posso evitar isso antes? O currículo permite? Fica a questão.